Olá, alma querida. Que a paz do Cristo te envolva agora e que a luz dos Espíritos amigos toque teu coração neste momento sagrado de reflexão. Sinto tua presença do outro lado da tela e talvez teu coração esteja inquieto, buscando respostas para aquela relação que tanto te desafia no dia a dia. Quanto sofrimento pode existir quando o casamento, que deveria ser fonte de alegria e crescimento, transforma-se em campo de batalha, em terreno árido onde florescem espinhos em vez de rosas. Esta é a grande questão que nos une hoje. Como transformar um casamento de provação em uma jornada de evolução espiritual? Sabes, meu irmão, minha irmã, que nada na vida acontece por acaso. Cada encontro, cada laço que formamos, cada relacionamento que construímos tem propósito divino no grande plano da existência. E o matrimônio, esta união profunda entre duas almas, carrega consigo aprendizados que transcendem o momento presente, ecoando através dos séculos e das várias encarnações que vivemos. Permita-me contar-te uma história que Emmanuel revelou através da psicografia de Chico Xavier. A história de Helena e Antônio, um casal que vivia em constante atrito no interior de Minas Gerais. Helena era uma mulher dedicada, trabalhadora, mas de temperamento forte e palavras duras. Antônio, por sua vez, era calado, introspectivo e frequentemente se refugiava no álcool para escapar dos problemas domésticos. Vizinhos escutavam as discussões, filhos sofriam com um ambiente tenso, e ambos se perguntavam por que o destino os havia unido em tão dolorosa experiência. Certa noite, após uma discussão particularmente difícil, Helena adormeceu chorando e teve um sonho revelador. Nele, viu-se em outra época, vestida como uma senhora da alta sociedade do século XVIII, e Antônio era um de seus empregados. Viu a si mesma tratando-o com crueldade, humilhando-o diante de outros, negando-lhe o básico para sua subsistência. Viu o sofrimento nos olhos daquele homem e sentiu, pela primeira vez, o peso de suas ações passadas. Ao despertar, Helena compreendeu que seu casamento difícil não era um castigo, mas uma oportunidade de redenção. Uma chance de transformar ódio em amor, indiferença em cuidado, crueldade em compaixão. A partir daquele dia, mesmo sem contar a Antônio sobre sua revelação, começou a mudar sua atitude. Onde antes havia crítica, passou a oferecer compreensão. Onde havia cobrança, passou a existir paciência. As mudanças não foram instantâneas, mas dia após dia, aquela relação de provação começou a se transformar. Não é castigo, é lição. Não é fim, é começo. Não é perda, é libertação. O que aprendemos com Helena? Que os relacionamentos difíceis muitas vezes são encontros programados pela espiritualidade para ajuste de contas com nosso passado. São oportunidades preciosas para saldar dívidas espirituais e transformar padrões negativos em experiências de crescimento. Agora, imagine Maria das Graças, uma mulher de 52 anos que procurou um centro espírita em busca de orientação. Seu casamento de 30 anos com José estava desgastado pelo tempo e pelos problemas. Já não nos falamos, dizia ela. Vivemos como dois estranhos sob o mesmo teto. Por que continuar? O mentor espiritual que a atendeu não lhe ofereceu soluções mágicas, nem a incentivou a separação ou a permanência a todo custo. Em vez disso, convidou-a a olhar para aquela relação como um curso intensivo de autoconhecimento. Observe o que mais lhe incomoda em seu esposo, disse-lhe o mentor, e pergunte-se, o que isso desperta em mim? Que lição estou sendo convidada a aprender? Maria das Graças seguiu o conselho e começou um profundo trabalho de autoanálise. Percebeu que o silêncio de José a irritava tanto porque refletia seu próprio medo de não ser ouvida, valorizada. Sua impaciência com os hábitos dele era, na verdade, impaciência consigo mesma, com suas próprias imperfeições. Aos poucos, sem exigir mudanças do marido, ela foi mudando sua própria vibração. Passou a ver José não como adversário, mas como um companheiro de jornada espiritual,
Alguém que, assim como ela, estava lutando com seus próprios demônios internos. 6 meses depois, quando retornou ao centro, Maria das Graças não falava mais em separação. Nosso casamento ainda tem desafios, relatou, mas agora vejo o propósito neles. Estamos nos redescobrindo, não como o casal apaixonado que fomos um dia, mas como 2 espíritos em evolução, aprendendo juntos as lições que precisamos para nossa jornada eterna. Vês, alma querida, como o olhar espiritual transforma completamente nossa percepção do matrimônio, quando compreendemos que cada dificuldade é, na verdade, um convite ao crescimento, cada conflito uma oportunidade de superação. Conseguimos elevar nossos relacionamentos do nível da provação para o patamar da evolução consciente. Emmanuel nos ensina que o casamento na Terra é como uma oficina sagrada, onde 2 espíritos se encontram para polir arestas, curar feridas e desenvolver virtudes. Nessa oficina, as ferramentas de trabalho são a paciência, o perdão, a compreensão, o diálogo sincero e, sobretudo, o amor incondicional, não aquele amor romântico, idealizado, que espera a perfeição do outro, mas o amor maduro, que acolhe imperfeições e vê beleza na jornada compartilhada. Lembro-me agora de Agenor, um homem simples do interior da Bahia. Durante uma consulta com Chico Xavier, ele se queixava amargamente da esposa, Amélia. Ela me critica o tempo todo, nada do que faço está bom. Por que Deus me deu uma companheira tão difícil? Perguntava ele, visivelmente frustrado. Chico, com sua doçura característica, sorriu e respondeu: meu filho, já pensou que talvez Deus não tenha lhe dado uma companheira difícil, mas sim uma professora dedicada? Cada crítica dela pode ser uma oportunidade para você desenvolver humildade. Cada discussão, uma chance de praticar a serenidade. Cada momento difícil, um convite para fortalecer sua paciência. Agenor ficou em silêncio, refletindo sobre aquelas palavras. Nunca havia pensado em seu casamento por esse ângulo. Saiu dali determinado a ver sua esposa com novos olhos, não como algoz, mas como colaboradora em seu processo evolutivo. Anos depois, quando Chico o encontrou novamente, Agenor estava transformado. Meu casamento continua desafiador, confessou. Mas agora agradeço por cada dificuldade, pois vejo quanto tenho crescido através delas. É assim, meu irmão, minha irmã, que os espinhos se transformam em flores no jardim do matrimônio. Quando mudamos nosso olhar, quando compreendemos o propósito espiritual das dificuldades, quando deixamos de ver o outro como obstáculo e passamos a enxergá-lo como companheiro de aprendizado. Mas como fazer essa transformação na prática? Como elevar um relacionamento do nível da provação para o patamar da evolução espiritual? Permita-me compartilhar alguns caminhos, iluminados pelos ensinamentos de Chico Xavier e Emmanuel. Primeiro, é essencial reconhecer que o casamento terreno é um contrato temporário, mas os laços espirituais que nos unem são eternos. Quando compreendemos isso, deixamos de viver o relacionamento na superficialidade dos conflitos cotidianos e passamos a honrá-lo como encontro sagrado entre almas em jornada evolutiva. Essa mudança de perspectiva, por si só, já transforma a qualidade de nossas interações. Otávio, um senhor que frequentava um grupo de estudos espíritas em Uberaba, partilhou certa vez sua experiência. Após 40 anos de um casamento marcado por altos e baixos, ele estava à beira da separação. Não suporto mais, dizia. Já tentamos de tudo. Foi quando, durante uma palestra sobre relacionamentos kármicos, ele teve uma profunda intuição sobre o vínculo espiritual que o unia à esposa. Sentiu com clareza inexplicável que em outra existência haviam sido adversários e que agora estavam tendo a chance de transformar aquela energia negativa. Em vez de se separar, Otávio decidiu fazer um pacto consigo mesmo. Durante 1 ano, trataria sua esposa como se estivesse diante da oportunidade mais preciosa de sua vida, a chance de transformar karma negativo em bênção espiritual. Passou a agradecer mentalmente por cada desafio que ela lhe apresentava.
vendo neles não mais motivos de irritação, mas preciosas lições. A grande revelação, contou Otávio emocionado, foi perceber que ela não precisava mudar para que nosso relacionamento melhorasse. Bastou que eu mudasse minha percepção. Quando parei de vê-la como problema e passei a vê-la como mestra, tudo se transformou. Não é castigo, é lição. Não é fim, é começo. Não é perda, é libertação. Segundo, precisamos compreender que o matrimônio desafiador muitas vezes é o resultado de escolhas que fizemos no plano espiritual antes mesmo de reencarnarmos. Emmanuel nos ensina que, frequentemente, escolhemos passar por dificuldades relacionais como forma de desenvolver virtudes específicas ou resgatar dívidas de outras existências. Quando aceitamos essa verdade espiritual, deixamos de nos sentir vítimas das circunstâncias e assumimos o papel de protagonistas conscientes de nossa jornada evolutiva. Este foi o caso de Cláudia, uma jovem de 35 anos que vivia um casamento extremamente difícil com Marcos, homem ciumento e controlador. Durante uma regressão espiritual, Cláudia vislumbrou uma existência passada na qual ela havia sido uma mulher poderosa e manipuladora, que destruíra a vida de Marcos com falsas acusações. Naquela época, ele havia sido condenado injustamente por seus ardis e morrera na prisão. Amargurado e ressentido, ao compreender essa conexão, Cláudia sentiu uma profunda compaixão por Marcos e pelo padrão que ambos estavam repetindo. Percebeu que a desconfiança e o controle que ele exercia sobre ela eram reflexos inconscientes daquele passado não resolvido. Em vez de responder com mais mágoa ou buscar separação, decidiu transformar aquela relação através do perdão autêntico e da compreensão espiritual. Durante meses, Cláudia trabalhou internamente para emanar amor e compreensão, mesmo nos momentos mais difíceis. Sem contar a Marcos sobre sua descoberta, dedicou-se a criar um campo energético de cura ao seu redor. Gradualmente, para a surpresa de todos que conheciam o casal, Marcos começou a mudar. Sua necessidade de controle diminuiu, sua confiança aumentou. Não foi um processo mágico ou instantâneo, mas um lento despertar que demonstrou o poder transformador da consciência espiritual aplicada aos relacionamentos. Nosso casamento ainda tem desafios. Compartilhou Cláudia em um grupo de apoio, mas agora os enfrentamos como oportunidades de cura, não como motivos para separação. Compreender o porquê de estarmos juntos deu propósito ao nosso sofrimento e transformou nossa relação. Terceiro, devemos praticar o que Emmanuel chama de amor-compreensão. Não se trata apenas de sentir afeto pelo outro, mas de verdadeiramente buscá-lo em suas profundezas, de fazer o esforço sincero de enxergar o mundo através de seus olhos, de reconhecer que por trás de cada comportamento difícil existe uma alma em processo de evolução, lidando com suas próprias dores e limitações. Este amor-compreensão manifestou-se belamente na história de Sebastião e Teresa, um casal do interior de São Paulo que buscou orientação espiritual após 25 anos, de um casamento que, nas palavras deles, havia se transformado em fardo pesado demais. Teresa sofria de depressão crônica e Sebastião sentia-se esgotado por ser sempre o forte, o pilar da relação. Até quando preciso carregar este peso? E questionava ele. O mentor espiritual que os atendeu sugeriu uma prática simples, mas profunda. Durante 21 dias antes de dormir, Sebastião deveria sentar-se em meditação e visualizar a trajetória espiritual de Teresa, não apenas nesta vida, mas em sua jornada eterna como espírito. Deveria imaginar as dificuldades que ela já havia enfrentado, as vitórias que já havia conquistado, os desafios que ainda precisava superar. Não se trata de imaginar histórias específicas, explicou o mentor, mas de desenvolver uma consciência profunda de que sua esposa, assim como você, é um espírito eterno em jornada de evolução. A depressão que a aflige nesta existência é apenas um capítulo dessa longa trajetória. Sebastião seguiu o conselho e,
Para sua surpresa, após algumas semanas dessa prática, começou a sentir uma nova forma de amor por Teresa. Não o amor apaixonado do início do relacionamento, nem o amor desgastado pela rotina, mas um amor expandido, espiritual, que via além das circunstâncias presentes. A depressão de Teresa não desapareceu magicamente, mas a forma como o casal lidava com ela se transformou completamente. Em vez de peso, Sebastião passou a ver aquela situação como oportunidade de desenvolver compaixão, paciência e verdadeira solidariedade. Aprendi a amar não apenas a mulher com quem me casei, compartilhou ele emocionado, mas o espírito eterno que ela é, e isso mudou tudo. Quarto, precisamos cultivar diariamente a prática da oração conjunta e do diálogo sincero. Emmanuel nos ensina que o lar é o primeiro templo e o altar doméstico, aquele momento em que a família se reúne para orar e estudar, é poderosa ferramenta de harmonização espiritual. Quando um casal ora junto, abre canal direto com os mentores espirituais que os assistem e cria campo vibracional propício para a manifestação de virtudes elevadas, como paciência, perdão e compreensão. Este foi o caminho escolhido por Adelina e Roberto, casal de meia-idade que havia perdido a conexão após a saída dos filhos de casa. Não temos mais assunto, queixava-se Adelina. Parece que cumprimos nossa missão de criar as crianças. E agora não há mais propósito em estarmos juntos. Seguindo a orientação de um amigo espírita, começaram a praticar o Evangelho no lar, momento semanal de estudo do Evangelho e oração em família. No início, sentiam-se desconfortáveis, sem saber exatamente o que dizer um ao outro nesses momentos. Mas gradualmente, à medida que a prática se tornava regular, algo começou a mudar. Os ensinamentos de Jesus, estudados e discutidos juntos, abriam espaço para conversas mais profundas, para reflexões sobre a vida e seu propósito. Foi como se descobríssemos uma nova dimensão de nossa relação, contou Roberto. Percebemos que havíamos passado décadas falando apenas sobre coisas práticas, contas, filhos, problemas, e nunca sobre nossos sonhos espirituais, nossas buscas interiores, nossos medos mais profundos. A prática do Evangelho no lar serviu como ponte para um novo tipo de intimidade, não aquela física da juventude, mas uma intimidade espiritual, baseada na percepção de que ambos eram, antes de tudo, espíritos em jornada evolutiva, compartilhando um trecho do caminho. Não é castigo, é lição. Não é fim, é começo. Não é perda, é libertação. Quinto, é fundamental desenvolver o que Chico Xavier chamava de ética do perdão. Não se trata apenas de perdoar pontualmente as falhas do outro, mas de cultivar um estado permanente de compreensão, que reconhece a imperfeição como parte natural do processo evolutivo. Quando verdadeiramente perdoamos, libertamos não apenas o outro, mas principalmente a nós mesmos, dos grilhões do ressentimento. Regina e Paulo vivenciaram o poder transformador desta ética do perdão após uma grave crise em seu casamento de 15 anos. Paulo havia se envolvido em um caso extraconjugal e Regina, devastada pela traição, considerava seriamente o divórcio. Durante este período difícil, encontrou conforto nas obras espíritas, especialmente nas mensagens psicografadas por Chico Xavier sobre relacionamentos e perdão. O que mais me tocou, relatou ela posteriormente, foi compreender que o perdão não era um favor que eu faria a Paulo, mas um presente que eu daria a mim mesma. Não significava aprovar o que ele fez, mas me libertar do peso do ódio e do ressentimento. Ao longo de meses de reflexão e trabalho interior, Regina conseguiu gradualmente transformar sua mágoa em compreensão. Não foi um processo fácil ou linear, mas sustentado pela fé e pela compreensão espiritual da vida. Paulo, tocado pela grandeza espiritual da esposa, comprometeu-se sinceramente com a reconstrução do casamento. Juntos, buscaram compreender as raízes espirituais daquela crise e transformá-la em oportunidade de crescimento. Anos depois,
Ao compartilhar sua experiência em um grupo de apoio, Regina fez uma revelação surpreendente. Nosso casamento hoje é mais forte e verdadeiro do que antes da crise. Não porque esquecemos o que aconteceu, mas porque aprendemos a ver além do erro, a enxergar o espírito eterno por trás do comportamento temporário. A traição, que poderia ter sido o fim de nossa história, transformou-se no início de uma nova fase, mais consciente e espiritualmente madura. Sexto, não podemos esquecer a importância do auto-amor e do autocuidado como bases para um relacionamento saudável. Emmanuel nos ensina que não podemos dar ao outro o que não cultivamos em nós mesmos. Quando negligenciamos nosso próprio bem-estar espiritual, emocional e físico, tornamo-nos terreno fértil para ressentimentos e cobranças excessivas. Carmen aprendeu esta lição de forma profunda ao longo de seu casamento de 28 anos com Eduardo. Dedicada esposa e mãe, havia anos que negligenciava suas próprias necessidades para atender às demandas da família. Resultado, sentia-se constantemente exausta, ressentida, cobrando reconhecimento que nunca parecia suficiente. Durante uma palestra espírita sobre relacionamentos, ouviu algo que mudou sua perspectiva. O martírio não é virtude. O autossacrifício constante gera desequilíbrio, não elevação. Aquelas palavras tocaram fundo em seu coração. Percebeu que havia confundido amor com anulação, doação com esquecimento de si. Gradualmente, Carmen começou a recuperar espaços próprios em sua vida, voltou a estudar, cultivou amizades, reservou tempo para práticas espirituais que a nutriam. Para sua surpresa, quanto mais cuidava de seu próprio bem-estar, melhor se tornava sua relação com Eduardo. O ressentimento foi dando lugar à gratidão, à cobrança, à aceitação. Descobri que o verdadeiro amor não exige que nos anulemos, compartilhou ela. Pelo contrário, pede que sejamos a melhor versão de nós mesmos, plenos e equilibrados, para então compartilharmos essa plenitude com o outro. Alma querida que acompanhou esta reflexão até aqui, talvez teu casamento esteja passando por um momento difícil. Talvez te perguntes se vale a pena continuar, se há esperança de transformação. Quero te dizer, com a certeza que vem do conhecimento espiritual, sim, é possível transformar provação em evolução. Sim, há propósito nas dificuldades que enfrentas. Sim, existe luz além das sombras temporárias. Lembra-te sempre, cada desafio conjugal é, na verdade, convite ao crescimento espiritual. Cada conflito, oportunidade de desenvolver paciência, compreensão, perdão. Cada momento difícil, chance de transformar karma negativo em bênção evolutiva. Emmanuel nos ensina que a verdadeira união não é aquela isenta de problemas, mas a que transforma problemas em degraus de ascensão. Não é a que desconhece tempestades, mas a que constrói abrigo forte o bastante para resistir a elas. Não é a que evita desertos, mas a que encontra juntos o caminho para o oásis. Teu casamento, seja qual for sua condição atual, carrega o potencial divino da transformação. Contém em si sementes de luz que, regadas com amor consciente, paciência e fé, podem florescer em jardim de aprendizados espirituais. Não desistas facilmente daquilo que, visto pela ótica espiritual, pode ser tua mais importante escola de evolução nesta existência. Que a luz do entendimento toque tua consciência, como o sol toca o orvalho da manhã. Que teu coração se abra para ver além das aparências, além dos conflitos temporários, reconhecendo o propósito eterno que une duas almas em jornada evolutiva. E que possas transformar, dia após dia, provação em evolução, problema em crescimento, desafio em conquista espiritual. Se esta mensagem tocou o teu coração, silencia por um momento e repete em teu íntimo: eu escolho evoluir. Escolho ver meu casamento como oportunidade sagrada de crescimento espiritual. Escolho transformar dificuldades em lições, conflitos em oportunidades, provação em evolução. Que a paz do Cristo te envolva, hoje e sempre.